Desde os primeiros momentos registrados nas páginas sagradas da Bíblia, a história de Jacó se desenrola como um épico repleto de conflitos, destinos entrelaçados e revelações divinas. A narrativa inicia-se em Gênesis 25, onde somos apresentados a Rebeca, a mãe de Jacó, grávida de gêmeos Jacó e Esaú, cujas contendas no ventre materno prenunciam as tumultuadas jornadas que estavam por vir. A primeira menção a Jacó na Bíblia transborda de mistério e presságio. Por que essa agitação em meu ventre? Questiona Rebeca em oração, buscando respostas para o conflito inusitado entre seus filhos ainda não nascidos. Deus, em sua infinita sabedoria, revela a ela que as lutas de seus filhos são o prelúdio de duas nações em formação: Israel, descendente de Jacó, e Edom, fruto de Esaú. A trama se adensa com uma reviravolta surpreendente. Esaú, o primogênito, está destinado a servir Jacó, o mais jovem, uma inversão dos papéis tradicionais que desafia as expectativas e semeia a curiosidade sobre como essa história se desdobrará. O relato de Gênesis 25 nos convida a mergulhar na linhagem de Abraão, avô de Jacó, e Isaque, seu pai, trazendo à tona as complexidades e as bênçãos de uma família escolhida por Deus. Aos 40 anos, Isaque desposa Rebeca, e juntos enfrentam a dor da esterilidade. Em fervorosa oração, Isaque clama por um filho, e Deus, em sua magnanimidade, atende ao seu pedido. Rebeca concebe, e a tumultuada dança dos gêmeos em seu ventre é apenas o prelúdio do drama que se desenrolará. Por que isso está acontecendo comigo? Pergunta-se Rebeca, buscando compreender os estranhos movimentos em seu ventre. Deus responde delineando o destino de duas nações, uma mais forte que a outra, e o primogênito destinado a servir o mais jovem. Quando chega o momento do parto, Esaú nasce primeiro, vermelho e peludo, seguido por Jacó, que nasce segurando o calcanhar do irmão. O nome Jacó, que significa aquele que segura o calcanhar ou suplantador, carrega em si uma nuance profética do que estaria por vir. Os irmãos crescem. Esaú torna-se um caçador habilidoso, enquanto Jacó prefere a tranquilidade das tendas. Isaque nutre um carinho especial por Esaú, enquanto Rebeca tem uma inclinação por Jacó. Uma cena cotidiana revela a natureza astuta de Jacó. Esaú, exausto e faminto, retorna do campo e implora por um pouco do guisado que Jacó preparava. Jacó, astuto, aproveita-se da vulnerabilidade do irmão para barganhar. Venda-me primeiro o seu direito de primogenitura. Esaú, impensado, cede, e assim, Jacó inicia sua jornada de astúcia e enganos. Jacó, associado à astúcia desde o seu nascimento, tece uma rede de enganos que marcará sua trajetória. Sua habilidade em manipular situações e pessoas é evidente em suas interações com Esaú, e mais tarde com seu próprio pai, Isaque. A arte da enganação atinge seu ápice quando Jacó, com a cumplicidade de Rebeca, engana Isaque, fazendo-o acreditar que ele é Esaú, a fim de receber a bênção destinada ao primogênito. Vestido com as melhores roupas de Esaú e com as mãos cobertas por peles de cabra para simular os pelos do irmão, Jacó apresenta-se diante de Isaque. "Quem é você, meu filho?" pergunta Isaque. "Sou Esaú, seu filho mais velho", responde Jacó, com voz trêmula, mas decidida. Isaque, enganado pelos artifícios de Jacó e Rebeca, concede a bênção, selando o destino dos irmãos e marcando um ponto de não retorno na história. A história de Jacó, rica em detalhes e reviravoltas, é um convite à reflexão sobre o poder das escolhas, as consequências de nossos atos e a soberania divina em meio às tramas humanas. O início da narrativa bíblica sobre Jacó, o notável patriarca de Israel, é absolutamente fascinante e repleto de nuances que revelam as complexidades das relações humanas e os planos misteriosos de Deus. Ele faz sua primeira aparição nas Sagradas Escrituras no livro de Gênesis 25, um momento marcado por intensidade e revelações divinas. Rebeca, mãe de Jacó, vivencia uma gravidez turbulenta, sentindo uma luta constante em seu ventre. Na busca por compreensão e alívio, ela se volta para Deus em oração
e recebe uma resposta carregada de significado profético. Deus lhe revela que em seu ventre não só estão 2 filhos, mas também 2 nações, destinadas a trilharem caminhos distintos. Jacó, o mais jovem, é destinado a se tornar o líder, enquanto Esaú, o primogênito, se tornaria servo de seu irmão mais novo. Esse momento é crucial, pois estabelece as bases para o complexo relacionamento entre Jacó e Esaú e antecipa os futuros destinos de Israel e Edom. Gênesis 25 narra também a história de como Isaque, pai de Jacó, encontrou amor em Rebeca e como, na ausência de filhos, ele clamou a Deus, que respondeu generosamente às suas preces, abençoando Rebeca com a gravidez. A gravidez, no entanto, se revela uma jornada desafiadora, cheia de inquietações e questionamentos, culminando na inusitada e simbólica cena do nascimento dos gêmeos. Esaú, coberto de pelos, e Jacó, segurando firmemente o calcanhar de seu irmão. Essa imagem do nascimento prenuncia o caráter astuto e determinado de Jacó, que ao longo de sua vida seria conhecido tanto por seus atos de engano quanto por seus momentos de inspiração divina. O incidente do guisado de lentilhas, no qual Jacó compra o direito de primogenitura de Esaú faminto, apenas reforça essa imagem, estabelecendo Jacó como alguém disposto a manipular situações em seu favor. Entretanto, é crucial notar que, apesar de seus métodos questionáveis, Jacó também é um homem de profunda espiritualidade e busca por Deus, o que fica evidente em momentos como sua luta com o anjo e sua visão da escada para o céu. Esse dualismo em sua personalidade torna a história de Jacó incrivelmente rica e complexa, um verdadeiro tesouro para aqueles que buscam compreender a natureza humana e a soberania divina. Conforme a história se desenrola, vemos Jacó enganando seu irmão mais uma vez, roubando a bênção que Isaque, seu pai, destinava a Esaú. A astúcia e a sagacidade de Jacó, juntamente com a cumplicidade de Rebeca, sua mãe, resultam em um dos momentos mais dramáticos e transformadores da Bíblia. Ao seguir para Harã, terra de sua mãe, Jacó tem encontros divinos e humanos que moldariam seu caráter e destino. Seu encontro com Raquel, sua futura esposa, é um dos pontos altos de sua jornada, marcando um raro momento de vulnerabilidade e emoção genuína para Jacó. O amor floresce, mas não sem os próprios desafios e reviravoltas, graças às artimanhas de Labão, seu tio e futuro sogro. Labão, um personagem tão astuto quanto Jacó, eventualmente engana o enganador, substituindo Raquel por Lia em sua noite de núpcias. Essa reviravolta irônica não só serve como um momento de humildade para Jacó, mas também como um ponto de virada, iniciando sua transformação de um homem de enganos para um patriarca digno de sua herança e destino divino. Assim, a história de Jacó, rica em tramas e emoções, continua a se desdobrar, tecendo uma tapeçaria complexa de fé, redenção e a incessante busca pelo propósito divino. É uma jornada de transformação e descoberta que captura a imaginação e o coração, convidando-nos a mergulhar mais fundo nos mistérios da fé e na complexidade da alma humana. Jacó, já envolto em um véu de decepção e trapaça, confronta Labão, seu sogro, acerca do ardil que este lhe preparara, trocando Raquel por Lia na noite de núpcias. Labão, com suas palavras melífluas, tenta justificar seu ato, apoiando-se nas tradições e costumes da terra. A despeito de sua raiva e frustração, Jacó decide cumprir mais 7 anos de trabalho árduo, para que finalmente possa estar com Raquel, o verdadeiro amor de sua vida. Gênesis 29, versículos 25 a 30. Jacó, resignado mas repleto de esperança, cumpre a semana de festividades do casamento com Lia, antes de, enfim, receber Raquel como sua esposa. Labão, seguindo a tradição, também oferece uma serva, Bila, a Raquel. Mesmo em meio a essa situação complexa e cheia de emoções contraditórias, Jacó encontra espaço em seu coração para amar Raquel mais do que Lia, revelando a profundidade de seus sentimentos e sua capacidade de amar de forma incondicional. Gênesis 29, versículos 27 a 30. Os anos se passam e Jacó, embora tenha sido enganado e manipulado,
demonstra uma resiliência e sagacidade admiráveis. Ele trabalha diligentemente para Labão, acumulando riquezas e prosperando. Mesmo em meio às adversidades, Deus, em sua infinita graça, abençoa Jacó, protegendo-o e guiando-o em sua jornada. Gênesis 30, versículos 25 a 43. Finalmente, após anos de trabalho e luta, Deus intervém, instruindo Jacó a retornar à sua terra natal. Este chamado divino não vem sem desafios, pois Jacó sabe que enfrentará Esaú, seu irmão, cuja ira e desejo de vingança ainda são uma ameaça palpável. Jacó, carregando consigo a promessa divina de bênçãos e uma grande nação, ainda luta com seus medos e ansiedades. Ele está prestes a encontrar Esaú, e todos os seus temores e inseguranças vêm à tona. Jacó se vê em um momento crítico de sua vida, onde suas escolhas e ações determinarão o curso de seu futuro e o cumprimento das promessas divinas. Com o coração pesado e a mente tumultuada, Jacó prepara um presente para Esaú, na esperança de aplacar sua ira. Ele envia sua família e pertences à frente, ficando sozinho para enfrentar seu destino. Sozinho e vulnerável, Jacó se vê diante de Deus, em uma luta física e espiritual que definirá o curso de sua vida. Este momento de confronto e transformação é crucial, pois Jacó luta não apenas com um estranho, mas com suas próprias fraquezas, medos e inseguranças. Gênesis 32, versículos 22 a 32. A história de Jacó é um relato rico e multifacetado, cheio de lições, emoções e momentos de profunda reflexão espiritual. Ao mergulharmos nessa narrativa, somos convidados a refletir sobre nossa própria jornada, nossas lutas e a busca constante pela graça e bênção divinas. A jornada de Jacó, descrita na Bíblia, nos proporciona um entendimento profundo sobre transformação, perseverança e redenção. No momento em que é abençoado e seu nome é mudado para Israel, estamos diante de uma virada significativa em sua história. Este episódio não é apenas uma luta física, mas principalmente uma batalha espiritual, marcando a transição de Jacó de uma vida de artimanhas para uma vida de submissão à vontade divina. Quando o homem com quem Jacó luta percebe sua determinação inabalável e resolve tocar sua coxa, causando-lhe uma lesão, testemunhamos um paradoxo fascinante. A vulnerabilidade física de Jacó contrasta com sua força espiritual. Ele, embora ferido, insiste em não soltar seu oponente até que receba uma bênção. Não te deixarei ir, se não me abençoares. Gênesis 32, versículo 26. Clama Jacó, evidenciando sua persistência e seu desejo ardente por uma transformação. A mudança de nome de Jacó para Israel não é uma mera formalidade. Ela simboliza uma mudança interna profunda, uma espécie de renascimento. Teu nome não será mais Jacó, mas Israel, pois lutaste com Deus e com homens e prevaleceste. Gênesis 32, versículo 28. Aqui, Israel pode ser traduzido como aquele que luta com Deus. Este novo nome reflete a jornada espiritual de Jacó e sua capacidade de persistir, mesmo diante dos desafios mais árduos. Não podemos ignorar o impacto duradouro desta noite de luta na vida de Jacó. Ele sai mancando, uma lembrança física permanente de seu encontro íntimo e transformador com Deus. Esta experiência não apenas muda seu andar físico, mas também seu caminho espiritual. Ele agora carrega consigo a consciência de sua necessidade de Deus e a disposição de seguir a vontade divina, não importa o custo. Este episódio na vida de Jacó nos ensina sobre a importância da perseverança na busca por Deus, a disposição para enfrentar nossas próprias fraquezas e a aceitação das mudanças transformadoras que Deus deseja realizar em nossas vidas. Nosso Deus é um Deus de transformação e, assim como Jacó, somos convidados a lutar, persistir e nos submeter à sua vontade, confiando que Ele nos transformará e nos abençoará abundantemente. A travessia espiritual de Jacó, delineada nas Sagradas Escrituras, é repleta de altos e baixos, lutas internas e externas, e uma busca incessante por identidade e propósito. Em diversos momentos de sua vida,
vemos Jacó transitando entre seu antigo eu e sua nova identidade, refletindo a complexidade de nossa própria jornada de fé. Deus disse a ele: "O teu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, o teu nome será Israel." Assim, ele lhe deu o nome de Israel. Gênesis 35, versículo 10. Este versículo bíblico ilustra de forma poderosa o ato divino de renomear Jacó, solidificando sua transformação. No entanto, como muitos de nós, Jacó às vezes retrocedia, esquecendo-se da sua verdadeira identidade em Cristo, uma luta que todos enfrentamos ao tentarmos viver de acordo com o chamado de Deus em nossas vidas. Conhecer a Deus não é simplesmente saber sobre Ele através das histórias de outros, mas é um relacionamento íntimo e pessoal. Jacó conhecia o Deus de seu pai e avô, mas foi somente através de sua intensa luta no Val do Jaboque que ele realmente encontrou Deus de forma pessoal e transformadora. Então Jacó perguntou: "Peço-te que me digas o teu nome." Mas ele respondeu: "Por que perguntas o meu nome?" E o abençoou ali. Gênesis 32, versículo 29. Esta passagem destaca a busca de Jacó por uma conexão mais profunda com Deus, algo que todos nós anelamos em nossos corações. A intimidade com Deus requer tempo, dedicação e um coração humilde, disposto a se submeter à sua vontade. A luta de Jacó, que resultou em uma lesão no quadril, serviu como um lembrete constante de sua dependência de Deus e da necessidade de humildade em sua caminhada com o Senhor. Ao passar Peniel, o sol nasceu, e ele mancava da coxa. Gênesis 32, versículo 31. Esta mudança física em Jacó é simbólica, representando sua transformação interna e seu novo caminhar com Deus. Vivemos em um mundo que frequentemente valoriza o orgulho e a autossuficiência. Mas o reino de Deus opera de maneira diferente. A verdadeira força é encontrada na dependência de Deus, e a humildade é o caminho para uma relação mais próxima e autêntica com o Criador. Ao refletirmos sobre a história de Jacó, somos lembrados de que Deus deseja ter um relacionamento íntimo conosco e que às vezes Ele nos chama para lutar, não para nos afastar, mas para nos trazer mais para perto dEle. Deus busca nos abençoar abundantemente, mas essas bênçãos muitas vezes vêm através de lutas e desafios, moldando nosso caráter e fortalecendo nossa fé. Portanto, que possamos abraçar nossa nova identidade em Cristo, persistir na busca por uma relação mais profunda com Deus e ter a coragem de lutar, sabendo que, no final, seremos transformados e abençoados além do que podemos imaginar. Que a história de Jacó sirva como um lembrete constante de que, mesmo nas lutas, Deus está conosco, moldando-nos e preparando-nos para as bênçãos que Ele tem reservado para nossas vidas. Quando nos encontramos na arena da luta com Deus, talvez não necessitemos de palavras suaves de conforto, nem de tempo a sós com nossos pensamentos, ou mesmo de sono, e talvez nem mesmo de um quadril saudável. O que verdadeiramente necessitamos é do favor divino. Quando Deus nos convida para lutar com Ele em oração, é um convite para recebermos sua bênção. Permaneça firme, não desista e não solte dele até que Ele o abençoe. Ele ama abençoar uma fé persistente e, como resultado, você será transformado. Assim como Jacó, hoje também podemos entrar em um relacionamento com Cristo, confessando nossos pecados e declarando Deus como nosso Salvador e Redentor. Deus pode nos dar uma nova vida como seus filhos, ao admitirmos nosso quebrantamento diante dele, e podemos entrar em um relacionamento eterno com Ele, cheio de suas bênçãos e boas promessas para nossas vidas. Através de seu novo nome, Israel, Jacó foi capaz de experimentar uma nova identidade. Da mesma forma, quando chegamos a conhecer Cristo, passamos por uma transformação. Tudo muda. Nossas vidas, nossos pensamentos, nossas ações e assim por diante. Podemos também aprender com a história de Jacó que as pessoas na Bíblia lutaram com Deus de maneiras que não eram apenas físicas. Não há nada de errado em ter perguntas e querer aprender mais sobre a Bíblia. A fé cristã não é cega, mas sim fundamentada em como Deus tem providenciado para nós no passado. Lutamos com Ele
E ainda assim saímos com uma nova identidade e bênçãos. Tenha em mente o que Deus fez quando lutou com Jacó. Jacó passou a noite antecipando a chegada de Esaú. Ele estava aterrorizado e desesperado, mas saiu da noite com a bênção de Deus e uma fé renovada. Todas as nossas lutas baseadas na fé com Deus levam à paz. Quando precisamos do conforto de Deus, às vezes Ele o envia em pacotes inesperados e até indesejados. Se necessário, Deus nos fará mancar para fortalecer nossa fé. Deus até infligiu uma lesão debilitante em Jacó. Isso fez Jacó ficar ainda mais vulnerável a Esaú, forçando a fé de Jacó a repousar mais plenamente em Deus do que nele mesmo. Finalmente, a identidade de Jacó foi alterada como resultado de sua luta com Deus. Ele não seria mais lembrado como alguém que obteve sua bênção através do engano. Ele recebeu a bênção de Deus desta vez porque prevaleceu com Deus através da fé. Esta luta acabou sendo um presente profundamente gracioso de restauração de Deus, semelhante ao presente que Jesus deu a Pedro, permitindo-lhe afirmar seu amor por Jesus tantas vezes quanto ele o havia negado. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Voltou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter perguntado pela terceira vez: Amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. João 21, versículos 15 a 17. Deus ficou satisfeito com a fé persistente de Jacó e concedeu o pedido de Jacó. Hebreus 11, versículo 6. Quando Deus nos chama para lutar com Ele, sempre há mais acontecendo do que percebemos, e Deus sempre usa isso para nos transformar para melhor. Celebramos riqueza, poder, força, confiança, prestígio e vitória nos tempos modernos. Desprezamos e tememos fraquezas, falhas e dúvidas, embora reconheçamos que vulnerabilidade, medo, desânimo são partes normais da vida. Muitas vezes os interpretamos como sinais de fracasso ou mesmo falta de fé. Sabemos também que o otimismo ingênuo e os elogios brilhantes do glamour e do sucesso são receita para descontentamento e desespero. Na vida real, a maioria de nós será confrontada com o realismo frio e duro da vida, mais cedo ou mais tarde. A história de Jacó nos traz de volta à realidade. Um dos autores cristãos mais lidos, Frederick Buechner, descreve o encontro divino de Jacó no rio Jaboque como a magnífica derrota da alma humana nas mãos de Deus. Podemos facilmente reconhecer nossos próprios elementos de luta na história de Jacó: medos, escuridão, solidão, vulnerabilidades, sentimentos vazios de impotência, exaustão e dor implacável. Mesmo o apóstolo Paulo sentiu desânimo e medo, porque quando chegamos à Macedônia, o nosso corpo não teve descanso algum. Pelo contrário, fomos atribulados de toda maneira, conflitos por fora, temores por dentro. 2 Coríntios 7, versículo 5. Mas, na realidade, Deus não quer nos abandonar em nossas provações, medos e batalhas na vida. Nos conflitos da vida, aprendemos que Deus nos proporciona um dom divino correspondente. Somente através dele, podemos receber o poder de conversão e transformação, assim como o dom não só de rendição, mas também de liberdade, além dos dons de resistência, fé e coragem. Finalmente, Jacó faz o que todos nós devemos fazer. Ele enfrenta seus fracassos, fraquezas, pecados e tudo o que o está machucando, e ao fazer isso, ele encontra a graça e a restauração divinas. Na penumbra da noite, Jacó enfrentou um confronto sobrenatural, lutando contra Deus até o raiar do dia. Foi somente após render-se, reconhecendo sua própria incapacidade e necessidade desesperada de Deus, que ele finalmente recebeu a bênção divina. Gênesis 32, versículo 29. Este episódio notável na vida de Jacó serve como um poderoso lembrete
de que nossas vidas nunca foram destinadas a ser fáceis, principalmente quando decidimos enfrentar Deus e sua vontade para nós. Engajar-se em uma luta com Deus e seus desígnios para nossas vidas pode parecer uma jornada solitária e tumultuada, mas como cristãos, somos ensinados que, apesar das provações e tribulações, nossos esforços nesta vida nunca estão desprovidos da presença de Deus. Sua bênção é inevitável, e a luta, embora possa ser bagunçada e caótica, é um precursor vital para experiências verdadeiras de crescimento, sempre acompanhadas de luta e dor. O confronto de Jacó com Deus à beira do rio Jaboque, na escuridão daquela noite, ilustra essa verdade pungente. Podemos nos opor a Deus e a sua vontade para nós, mas Deus, em sua infinita bondade, continua nos perseguindo. Como cristãos, podemos nos debater com Ele através da solidão da noite, mas a promessa é clara: sua bênção chegará com o amanhecer. Em Gênesis 33, versículos 1 a 12, o enredo dá uma reviravolta surpreendente. Jacó, temendo o pior, levanta os olhos e vê seu irmão Esaú se aproximando com 400 homens. Em um gesto de humildade e reverência, Jacó se prostra 7 vezes diante de Esaú. Mas, em vez de vingança, Esaú corre ao encontro de Jacó, abraçando-o, beijando-o, e ambos choram. Este encontro emocionante é um testemunho vívido do poder restaurador da graça e do perdão. Esaú, vendo as mulheres e crianças, pergunta quem são elas. Jacó responde que são os filhos que Deus graciosamente lhe deu. A cena é marcada por gestos de respeito e reverência, à medida que todos se prostram diante de Esaú. Quando Esaú questiona o significado dos rebanhos e manadas que Jacó lhe enviara, Jacó insiste para que ele os aceite, dizendo que ver o rosto de Esaú é como ver o rosto de Deus, e que ele foi recebido favoravelmente. Após alguma insistência, Esaú aceita os presentes de Jacó. A generosidade de Jacó reflete seu desejo de reparar o relacionamento quebrado e seu reconhecimento da bondade e graça de Deus em sua própria vida. Jacó reconhece que, apesar de suas falhas e erros, Deus o abençoou abundantemente. Esaú então sugere que eles viajem juntos, mas Jacó, consciente das necessidades de seus filhos e rebanhos, pede para seguirem seu próprio ritmo, assegurando a Esaú que eles se encontrariam em Edom. Esaú retorna para o sul, enquanto Jacó viaja para o norte, estabelecendo-se em Sucote antes de finalmente chegar em paz à cidade de Siquém, na terra de Canaã. Esta história, rica em emoção e significado, não apenas encerra a contenda entre os dois irmãos, mas também destaca a transformação radical na vida de Jacó. A luta de Jacó com Deus não foi em vão. Ela o mudou para sempre, trazendo-lhe uma compreensão mais profunda da graça, do perdão e do poder transformador de Deus. Apesar da reconciliação com Esaú e do encontro pacífico em Siquém, a vida de Jacó ainda estava longe de ser um conto de fadas. Ele enfrentaria mais dor e perda, incluindo a morte de sua amada esposa Raquel e a traição de seus filhos contra seu filho favorito, José. No entanto, através de tudo isso, Deus continuou a lembrar Jacó de sua presença constante e de suas promessas fiéis. A história de Jacó é repleta de nuances e camadas, cada uma oferecendo lições profundas sobre a natureza da fé, da luta, do perdão e da graça de Deus. Convida-nos a refletir sobre nossa própria jornada, a reconhecer nossas próprias lutas e a buscar um relacionamento mais profundo e persistente com Deus. Onde você se vê na história de Jacó? Quais são as áreas de sua vida que precisam de reconciliação e restauração? Como você pode buscar a Deus com tenacidade, mantendo-se humilde e aberto à sua transformação? Aprender com os relatos bíblicos, como o de Jacó, nos permite crescer, encontrar paz e tornar-nos os homens e mulheres que Deus nos chamou para ser.